O pastor Eliseu com a Bíblia aberta, não foi bíblico, com a Bíblia fechada, fui bíblico, eu resolvi abrir o texto. Rapaz, agora a coisa é séria, hein? Eu resolvi abrir o texto que ele falou para abrir, onde ele diz que está escrito assim diz o Senhor. Vamos ver o texto. Versículo 13 do capítulo 4 de 2 Reis. Porque ele tinha falado a Geazi e disse-lhe, eis que tu tens... Aí é Eliseu, pastor. O senhor citou Elias. Pode continuar. O senhor, o último texto que o senhor disse que o profeta disse assim diz o Senhor. 1 Reis 17, pastor. Não. Elias na viúva de Sarepta. Ainda bem que tá no YouTube, é só vocês voltarem. Eu li o texto com a Bíblia aberta, Não, pastor. pastor. Eu abri o texto e li com a Bíblia aberta. Eu abri o texto e li com a Bíblia aberta. Então, se eu estava falando de um texto, o senhor falando de outro. Eu estou falando do texto de Eliseu. Pastor, o senhor disse assim, Elias fala... Que eu falei até o nome sulamita, amigo. Tudo bem. O texto que eu abri, pastor, o senhor não interpelou na hora. Esse texto que eu li. Okay. Assim diz o senhor. Agora o senhor está mandando abrir aonde, por favor? Pastor Eliseu, o senhor disse para mim, o profeta, eu falei assim que o moço de Eliseu chegou para ele e disse, olha, a mulher não tem filho. Ah, sim. Bora lá. E Eliseu disse, tudo bem, chama ela aqui. E ele liberou uma palavra sobre ela. O que ela disse para ele quando ele profetizou? Que dentro de um ano ela teria um filho. Sim. O senhor disse, está escrito assim diz o Senhor no texto. E não está escrito assim diz o Senhor. 1 Reis 17, eu abri o texto. Não, pastor. 2 Reis 4. Pastor, não está escrito. Não está escrito assim diz o Senhor. Tá, não está escrito assim diz o Senhor. Pronto, certo. Preciso ler ou não? Não precisa ler então? Pastor, é porque eu prefiro ganhar tempo, porque isso pra mim é sensacionalismo. Então fala... Bíblia aberta? Não, sensacionalismo é quando você cria um espantalho, ataca esse espantalho, finge que eu falei. Um espantalho. Finge que eu falei aquilo que eu não falei. Se eu tô fazendo um espantalho, o senhor queria uma heresia. O senhor não tá conseguindo sair dela. Muda. 2 Reis 4, Eliseu é chamado de homem de quê? Homem de Deus. Pronto, pastor. São as 3 palavras para profeta no Antigo Testamento. Pronto, pastor. Se ele é homem de Deus, ele recebeu a autoridade de quem para falar o que falava? Pronto, e eu nunca neguei isso. Mas o ministério profético do Novo Testamento, pastor, não é o mesmo do AT. Pastor. Eu tô te pedindo um texto no NT agora. Tá, Todos que o senhor passar aqui não vai te dar base. Vai pro NT, por favor. Não, o senhor pediu primeiro no Antigo Testamento, concorda? Não tem base. O senhor não pediu no Antigo Testamento, pastor? Pedi, mas não tem. Elias, assim diz o Senhor. A palavra de Deus na tua boca é verdade. Eliseu é homem de Deus. Elias, segundo a minha palavra, não vai chover. Pastor, essa já caiu. Novo Testamento agora. Caiu por conta do senhor, pastor. Ô, pastor, o senhor falou que Elias orou não por necessidade? Só ora quem necessita, pastor. Quem não necessita não ora. Não, orar é depender. Disse que, orar é depender de Deus. Pronto, se ele orou porque ele dependeu. Ele depende de Deus para que a palavra que ele liberou se cumpra. Pronto, com pastor. Certeza, ele não falou e Deus de assinou embaixo. Ele dependeu de Deus e Deus lhe deu autorização para falar. Ele disse assim pro rei, o Deus em cuja presença eu estou. Acabou. Ali ele está dizendo que foi autorizado pelo Deus onde ele orou. Diante de quem ele orou. Ninguém pode ficar em pé diante de homem se não ficar de joelho diante de Deus. Foi isso que Elias fez pastor, antes. As frases de efeito do senhor também é sensacionalismo. Essa é frase, não. Frase de efeito pastor, é aplicação e interpretação. O senhor tem medo do que eu vou falar. Tanto que o senhor não deixa eu falar. Pronto. Vou deixar o senhor falar se o senhor não estuprar o texto. Não. Eu não estupro o texto, eu só digo que o texto está escrito. Eu leio o texto, o senhor diz, não é isso que o texto está escrito. Óbvio, está escrito. Pastor, respeite o contexto. O senhor disse que é teólogo. Claro. Bora para nunca disse que sou teólogo. Nunca disse. O senhor leu aqui a biografia do meu interlocutor. Tá bacharel em teologia. Pronto, o senhor é teólogo. Novo Testamento agora. Não, pastor. Isso não é ser teólogo, pastor. O senhor também está equivocado sobre o que é ser teólogo. Mas tudo bem. O profeta Eliseu libera uma palavra para a mulher e disse, dentro de um ano você vai estar com seu filho no colo. Dentro de um ano ela estava com o filho dela no colo, sem que houvesse assim diz o Senhor. Agora, se o pastor falar assim, agora, o profeta não vai liberar uma palavra contra o coração de Deus. Aí eu vou aplaudir, vou dizer, realmente, aquilo que o profeta fala. Um dos significados de profeta é aquele que sente o coração de Deus. Pronto, concordo plenamente. Logo é o coração de Deus que direcionou ele. Um dos motivos, se o senhor viesse perguntar desarmado, o porquê que eu defendo que o profeta fala até sem Deus mandar e Deus assina embaixo, eu digo, é porque o profeta nunca vai falar contra o coração de Deus. O profeta fala exatamente aquilo que está no coração de Deus. Eu concordei com o senhor no início, quando eu disse as pessoas na internet podem não ter concordado, às vezes o senhor não tenha sabido se expressar. Não, eu expresso a palavra de forma literal, sem explicar, para gerar polêmica mesmo, para chamar a atenção. Frase de efeito e o efeito foi a viralização. Pastor. Não, a frase de efeito. Quem está batendo em sensacionalismo é o senhor. Agora eu digo que essas frases de efeito é sensacionalismo. O senhor traz jargão o tempo todo. O senhor tem frases de efeito o tempo todo. O senhor não fez isso. É porque eu estudo.
Eu estudo, eu penso rápido. Sim, isso E eu tenho um público jovem que também é alcançado pastor, por essas quando, frases. quando eu começo a desenvolver um raciocínio, o senhor me interrompe, o senhor tem medo do que eu vou falar. Por que eu deixo o senhor falar o que o senhor quiser? Pastor, o meu medo Porque é eu o senhor não tenho estuprar o problema texto. da verdade. O senhor está desrespeitando o Anote texto. aonde eu estuprei o texto. Eu provei, pastor, No tá gravado. final da minha fala, o senhor vai Novo lá e Testamento, corrige. pastor. O cara falando sem Deus mandar e Deus assinando embaixo. Olha, Não tem, pastor. Paulo chega para Elima, vamos ver o texto? Vamos lá. Olha, é a 102.9. Você pode mandar a sua pergunta aí, tanto o pastor Eliseu quanto... Eu estou tentando ser mais... Em Atos capítulo 13, versículo 8, Paulo, cheio do Espírito Santo, encarou Elimas nos olhos. Paulo disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo. Paulo diz: preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e tu ficarás cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, a neblina e a escuridão cobriram-lhe os olhos. Posso falar? Sim. Cheio do Espírito Santo, pastor. Eu nunca falei que o profeta não é cheio do Espírito Santo, pastor. Pastor, rebata o que eu disse, pastor. Pronto. Não rebata o que eu não disse. Profeta É fala... por sua conta que eu disse que o profeta fala O do texto próprio não- coração dele. É por sua Não, eu não disse conta que que eu o senhor disse que o disse isso. profeta fala sem estar cheio do Espírito Santo. É claro que o profeta é cheio Olha lá, do Espírito pastor. Santo. É claro que Paulo, o profeta... cheio do Espírito Santo, disse. A Isso. dinâmica aí é influenciado pelo Espírito, levado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, induzido pelo Espírito, Concordo. disse. Então não foi ele naturalmente falando para Concordo. Deus assinar embaixo, pastor. Eu concordo. Pronto. Não muda Então, nada não do é que eu isso. falei. Muda, pastor. Ele não está Não falando por muda. si para Deus assinar embaixo, Olha, pastor. eu queria